boa tarde, gente boa. Globo Esporte chegando, Paulo Henrique Ganso brilhou, Fluminense está nas oitavas da Copa do Brasil. Bom, né? Ver o Ganso recuperado, daqui a pouco vou te mostrar como foi. O Flamengo também está classificado, passou fácil pelo Botafogo da Paraíba, jogo que vai ficar para sempre na memória desse trio aqui, ó. Então, o Elias é filho do Derek, que é um dos 7 milhões de deficientes visuais que vivem no Brasil, mas são só 200 cães-guia. A Serena é uma delas. Derek Rabelo, 33 anos. Surfista cego profissional de ondas gigantes. Derek nasceu sem enxergar, com glaucoma congênito. Passou por 3 cirurgias nos primeiros anos de vida. Capixaba, vive em Florianópolis e tem atração pelo Rio de Janeiro. E aqui o pico para ele nem sempre é a praia. Torcer pelo Flamengo se equipara a descer uma onda gigante em Nazaré, de adrenalina lá em cima, porque são coisas que eu amo fazer, né, genuinamente. O Derek já esteve muitas vezes aqui no Maracanã, mas hoje é um dia diferente, porque é a primeira vez que ele fica no nível do campo. A primeira vez que o Elias, filho dele, vem ao estádio. E a primeira vez que um cão-guia tem acesso a esse espaço. Privilégio da Serena. Tá feliz? Are you happy? A Serena nasceu nos Estados Unidos, por isso os comandos do Derek são todos em inglês. Serena, caminha. A cadela da raça labrador entrou para a família há quase 9 anos. Depois de 1 ano e meio de preparação e treinamento intenso. Depois que eu recebi a Serena, minha vida mudou, minha forma de mobilidade, acessibilidade. E nós temos uma conexão incrível, eu e ela. Inclusive quando o Elias está junto, né? A nossa parceria é perfeita. Eu nem me sinto cego quando eu tô com os dois. Graças à ajuda da Serena, o Derek viajou de avião sozinho com o filho pela primeira vez. Cada passo do trio no estádio chamou a atenção. Mas a atração principal estava no campo. O mistão do Flamengo não teve dificuldades e encontrou o bom caminho contra o Botafogo da Paraíba. 3 gols em 21 minutos. Danilo foi o primeiro. Depois da cobrança de escanteio, bate-rebate na área e a bola sobrou para o zagueiro. Chute com estilo. 1-0, bate aqui. Só 3 minutos depois, Ayrton Lucas cruzou para a área. Cebolinha desviou de letra e Pedro não teve dificuldades para aumentar. Pedro, filhão! Serena, 2-0! Serena, speak! Hã? Speak! Yeah! Serena atenta. O terceiro saiu com Varela. Bom passe do Ayrton, o uruguaio invadiu a área e marcou. Festa em família. Bem que o Elias avisou que o perigo se aproximava. É o outro time que quer fazer gol. Não vai não. E fez. O gol de Henrique Dourado foi indolor. Depois do lançamento, ele driblou Matheus Cunha e diminuiu. Cenário tranquilo com a vantagem estabelecida. No primeiro ataque do segundo tempo, Varela cruzou, a bola passou por Pedro, mas não por Cebolinha. O Botafogo da Paraíba fez mais um. Depois da cobrança de escanteio, João Vitor rebateu e Rodrigo Alves acertou um belo chute de primeira. Golaço! Com a classificação rubro-negra confirmadíssima, Derek, Elias e Serena foram curtir outro cantinho do Maraca. No acesso ao vestiário, conheceram alguns dos principais jogadores do time. É o Bruno Henrique. E aí, mestre? Pô, que Tudo satisfação, cara, de conhecer, prazer imenso. E aí, craque? Pô, satisfação, como está? Tudo bem? Filhão, esse é o craque do nosso time, a nossa camisa 10. Do Pedro, ganhou a camisa usada no jogo. Pô, cara, que honra. Pô, aí você me emociona, cara. Imagina. Obrigado, irmão, obrigado. Prazerzão, bem-vindo aí. Molhada? É, tá molhada, porque sabe por que tá molhada? Porque ele correu muito pra fazer um gol pra gente. Havia mais um encontro.
muito esperado por eles. E aí, mestre, professor Casca Grossa, tudo bem? Vamos levar essa galera pra Nazaré. Pegar altas horas. De longe eu gosto. Uma noite cheia de afeto, de sorrisos, de uma conexão ainda mais forte. Nunca imaginei que eu ia ter essa oportunidade de pisar aqui no gramado do Maracanã. É emocionante ter isso junto com meu filho e vivenciar isso, eu e ele e a Serena, não tem preço. Foi legal a gente acompanhar também, muito legal. Domingo tem jogaço na Globo, a partir de 3h30 da tarde, bola rolando às 4, Palmeiras e Flamengo, líder contra vice-líder do Brasileirão, gente. Felipe Luiz, inclusive, já está na expectativa. Sem nenhuma dúvida, o Flamengo onde vai para ganhar e queremos fazer um grande jogo para poder continuar a nossa caminhada. Eu só consigo ver o Palmeiras, não consigo ver mais nada pela frente do que nem Mundial, nem nada. Então, para mim, esse é o próximo foco. Vai ser um jogaço mesmo. Tive Laranjeira para falar do Flamengo. Dando as boas-vindas para você, minha amiga. Bem-vinda mais uma vez aqui ao Taon. Bom, o Flamengo conseguiu, né, passar de fase, goleando aí na Copa do Brasil o Botafogo da Paraíba e o Pedro jogando 90 minutos, né? É isso, Joana, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que tá on. Eu não chamo de goleada, tá? 4-2 para mim não é goleada, mas polêmica da goleada à parte, Pedro jogou 90 minutos pela primeira vez desde que voltou de lesão. E a notícia mais importante dessa vitória e dessa classificação do Flamengo, eu acho que é o fato do Felipe Luiz ter conseguido poupar o elenco, poupar os principais jogadores, especialmente pensando no jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro no domingo. Alguns titulares não foram nem relacionados, o Rossi, o Alexandro, o Léo Pereira. Outros jogaram uma parte do tempo, acho que o Pedro é o único que jogou os 90 minutos, mas também muito porque está voltando, está readquirindo ritmo, para ele era importante ter essa minutagem, mas o Felipe Luiz consegue colocar em campo um time, se não inteiramente reserva, bem mesclado, vence bem, abrindo o placar bem cedo, abrindo 2-0 bem cedo no jogo, aí faz o terceiro gol, o Botafogo da Paraíba desconta e depois no segundo tempo o Flamengo faz 4-1, depois toma mais um gol e fecha o placar em 4-2, mas foi uma vitória tranquila, uma vitória quase protocolar para o Flamengo avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil e chegar descansado para esse jogo contra o Palmeiras, né? Que é confronto direto no Campeonato Brasileiro, são dois dos principais elencos do Brasil, são dois times que sempre entram como favoritos em qualquer competição. O Flamengo ainda não tem chance de assumir a liderança nessa rodada, ainda que vença o Palmeiras, porque está 4 pontos atrás na tabela nesse momento, mas ainda assim um confronto direto, uma partida muito importante para o time do Felipe Luiz e com os jogadores que vão chegar descansados e mais inteiros para esse jogo, Joana. É muito importante realmente nesse momento, né, conseguir os resultados sempre dosando a energia do elenco inteiro. E essa boa notícia do Pedro também jogando pela primeira vez, né, desde que ele voltou da lesão, os 90 minutos. Agora eu preciso te perguntar do Bruno Henrique também, né, Lívia? O STJD convocou uma audiência, né, para ouvi-lo sobre o caso de manipulação de cartões, de manipulação de aposta. A defesa dele está tentando até anular o processo com a justiça comum. Então, o que você traz de informação sobre isso? É isso, Joana. São 2 casos separados, né, independentes, o processo na Justiça Desportiva e o na Justiça Comum. Vamos tentar explicar porque é sempre difícil de entender como é que tudo isso caminha. As provas colhidas pela Polícia Federal foram compartilhadas tanto com o Ministério Público quanto com o STJD, né? Então todo mundo teve acesso a essas provas e tá todo mundo naquela fase de montar o caso. O STJD abriu inquérito para apurar essas provas da Polícia Federal e dentro dessa etapa do processo, eles querem ouvir o Bruno Henrique e demais testemunhas para elaborar um relatório e aí decidir então se eles vão apresentar uma denúncia ou se eles vão arquivar o processo. Então, o Bruno Henrique e as testemunhas foram convocados para essa audiência privada na próxima segunda-feira, mas é importante deixar claro que, por enquanto, não foi apresentada nenhuma denúncia. E como também não foi feito nenhum
pedido de suspensão preventiva, o Bruno Henrique segue apto a entrar em campo, a jogar pelo Flamengo, enquanto isso se desenrola. E aí, paralelamente, na Justiça Comum, o Ministério Público também, com acesso a essas provas da Polícia Federal, também ainda não apresentou nenhuma denúncia. E aí a defesa do Bruno Henrique entrou com 2 pedidos. Um, para que seja interrompida a investigação. Eles alegam, eu vou até pegar a minha cola aqui, porque o argumento é de que as condutas imputadas ao Bruno Henrique não são compatíveis com as ações relatadas no caso. Eles entendem que... Porque, assim, o Bruno Henrique foi indiciado no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, que fala em fraudar ou contribuir para que se fraude o resultado de uma competição ou evento esportivo. E aí os advogados dele entendem que não houve fraude e que não houve uma tentativa do Bruno Henrique, ele não tinha a intenção de alterar o resultado de nenhuma partida. Também argumentam que os ganhos esportivos, que giram aí em torno de 15 mil somados em apostas, são insignificantes para que seja considerada aí estelionato. Então, dentro desses argumentos, eles pedem o arquivamento dessa investigação e pedem... É isso aí, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Mengão que venceu ontem na Copa do Brasil por 4-2 o Botafogo da Paraíba e está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Bora aqui com o ESPN, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Mais uma vez não apareceu aqui ao vivo no nosso programa, estou apenas pontuando isso. Mas o Pedro, o atacante do Flamengo, com 11 jogos, 44 minutos, desde o retorno dele da lesão, com 5 gols e 2 assistências. 12:09. Você falei pra ele. Ele precisa desse ócio criativo dele. O cara passa a madrugada inteira escrevendo esse texto. Lindo. Você ainda cobra o cara meio-dia. Pô, deixa o cara. Tá aqui, meio-dia. Meio-dia não é hora de estar dormindo mais, não. Acordou já, né? Pô, mas foi lá, acompanhou o jogo, teve o pós-jogo. Dormir ou estar no Sport Center com seus queridos amigos? Não responde. Tá bom. Bom, já no caso desse Pedro, é impressionante porque ele faz gol de qualquer jeito, né? E ainda foi cobrado pelo Felipe Luiz, né? De, precisa retomar a forma física. Intensidade e tal, né? Ele conseguiu entregar isso ontem, Marra? Não, e sim, calma. Sim, por causa dos gols. Não, nem só... Não, mas vai lá. Fala você primeiro. Sim, por causa dos gols, por causa do... Mas não porque não é esse o padrão. E não é uma característica dele, é isso? O padrão não é jogar contra o Botafogo. Ah, entendi. Então... Essa é uma questão. Uhum. Se você volta pro fim de semana e até um pouco mais, desde a volta da recuperação dele, por que toda a discussão de ele perder espaço? Porque o Bruno Henrique oferece. Sim. E aí, assim, é uma competição que, teoricamente, não deveria existir, mas que... Por quê? Porque todos... Eu vou explicar isso. Porque todos são funcionários do clube, porque todos estão ali querendo jogar, tal. Então, teoricamente, não poderia existir. Mas que, talvez, o Felipe tenha que estimular para tirar mais do Pedro. Porque se... Vamos lá, se a gente voltar ainda mais no tempo, era o Gabigol que era o jogador convocado para a seleção e era o Pedro que jogava mais naquela função. Aí o tempo mostrou que um foi furando a fila do outro. Eu não estou falando que o Bruno Henrique vai furar a fila do Pedro, mas o Pedro tem que tomar cuidado para não acontecer com ele o que aconteceu com o Gabigol. E com situações diferentes. O Pedro ficou contundido, tal. Mas como situação de jogo, o Bruno morde muito mais. Então, e é difícil imaginar os dois mais a Arrascaeta. É esse o equilíbrio que para vários jogos dá para fazer. Tá. Até porque tem 500 pontas lá que estão sempre no banco mesmo. Então, mas ontem eu acho que justamente por isso que eu falei sim na hora que o Bruno te perguntou, que ontem acho que justamente aconteceu isso, em relação não só aos gols, mas em relação principalmente a esse puxão ali do Pedro, vai ter que ficar mais na atividade, né? Ali na saída de bola. Ontem o Pedro correu muito mais na hora da pressão. Tudo bem que era o Botafogo, era o adversário inferior, sim, mas na saída de bola do Botafogo, para tentar tirar espaço, para tentar fazer essa marcação alta, o Pedro correu mais do que em outros jogos.
Entendi. Jogos que ele não estava conseguindo fazer essa movimentação. Talvez por conta do que o Felipe Luiz falou, de dedicação e da forma que ele quer que esse time do Flamengo atue, ou também por conta da inferioridade técnica do adversário. Mas eu acho que resolveu muito cedo também. Sim, também. Mas eu acho que o ponto principal foi, assim, ele ter jogado os 90 minutos. Acho que são, de verdade, Mas ontem... ele joga domingo? Não sei, né? Então, de verdade, o ponto positivo não foi nem... Para mim, não foi nem o gol. Eu também acho que não. Para mim, o ponto positivo não foi nem o gol do Pedro. O ponto positivo para mim foi ele ter atuado os 90 minutos e essa questão da marcação, pressão que ele conseguiu fazer, que era coisa que ele não estava conseguindo e que o Felipe Luiz deu uma cobrada ali de leve. Não é que eu acho que não. Que ele não vai ser titular, né? Porque eu estou imaginando que ele tem, como o Ju estava falando, um problema entre os volantes. Exatamente. Né? O Arrascaeta tem que jogar. Tem que jogar. O Pedro jogou 90 minutos. O Pedro jogou 90 minutos. O Arrascaeta até entrou ontem no final ali. Acho que é questão de ritmo. Até achei perigoso, né? Mas, pelo menos, foi saudável. Foi uns 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. Mas é porque ele vinha né? parado. Então, acho que deu esses 20 minutos até para o cara ter o ritmo para entrar. O meu voto vai do Pedro titular. É claro que isso vai ser uma avaliação física, mas... Claro, pelo tamanho do jogo, pelo tamanho do Pedro, mas também nessa coisa do Felipe Luiz, às vezes, de deixar o jogador ganhar um pouquinho mais de confiança. Não, você vai jogar sim. Michael, vou te deixar como titular para o próximo jogo para você ter sua oportunidade, mesmo quando talvez eu pudesse colocar um outro jogador. E acho que o Pedro, ele pode começar como titular para falar assim, eu tô te dando... Você fez os seus gols, eu te dei aquela cobrada, você fez os seus gols, vou te dar esse... Gestão de elenco. E vale a gente lembrar que o Bruno Henrique não vem jogando bem também, né? O Bruno Henrique não vem bem nos últimos jogos. Ele não está conseguindo entregar tanto assim, tecnicamente. Então, de repente, pode ser acirrar ainda mais. Eu ainda acredito que a dupla titular seja Bruno Henrique e Pedro. Eu também acho e quero. Eu ainda acredito que a dupla titular seja essa. Mas, no momento, como a gente está vendo essa alternância ali, né, entre Bruno Henrique e Pedro, de repente, acirra ainda mais essa competitividade pela função ali, né? É que o jogo contra o Palmeiras é muito físico. Sim. E como o Felipe cobrou isso do Pedro recentemente, e também como na próxima semana ele tem um jogo, talvez seja até mais característica para o Pedro contra o Tátira, talvez. Né? Então... Então, o jogo contra o Palmeiras... São 3, normalmente. O jogo contra o Palmeiras é aqui. Aqui, né? Então, na teoria, seria um jogo mais pro Bruno Henrique do que pro Pedro mesmo. Isso. Por conta do campo que o Palmeiras provavelmente vai tentar, né? Isso ainda. O Palmeiras provavelmente vai tentar sufocar o Flamengo, né? Empurrar o Flamengo para trás e o Bruno Henrique teria campo para correr. Esse seria um jogo mais pro Bruno Henrique. E, na teoria, o outro jogo, né? O decisivo para a Libertadores contra o Tátira seria Flamengo mais... em cima. Exatamente, seria mais pro Pedro. E o Varela tá retomando espaço? Fez um bom jogo também, o Varela. É porque são características diferentes, né? Do Varela com o Wesley. O Wesley é aquele cara mais agudo por fora. O Varela faz muito bem por dentro mesmo, né? Ele faz ali o que até recentemente o Mateuzinho estava até fazendo no Corinthians, de atuar um pouco mais por dentro para liberar o corredor para o Carrijo. Eu acho que o Varela vem atuando bem, não só... É porque o que se cobrava muito do Varela era isso daí, a presença na área. Presença no campo ofensivo. O Varela era muito bom defensivamente, estava conseguindo entregar defensivamente. Mas quando precisava substituir o Wesley, por exemplo, na questão ofensiva, que já tinha um ajuste com o Gerson, que era natural, o Gerson dominava a bola, o Wesley já passava nem furacão pelo lado direito. Quando jogava o Varela, sentia essa falta. Então, eu acho que quando o Felipe Luiz está precisando usar o Varela, ele está conseguindo mexer nessa estrutura. Ele geralmente coloca um cara mais rápido pelo lado direito para o Varela ficar um pouco mais por dentro e esse cara atuar mais pela faixa de fora do campo. E, Marri, me chamou a atenção, já a gente aciona o Jufo também, só pela palavra do Felipe Luiz, enquanto a gente termina de ver os melhores momentos, quando ele é questionado ali sobre a assertividade, que vem sendo questionado, e ele fala, não sou eu que chuto pro gol. Não sou eu que tenho que fazer os gols nesse sentido. O time cria, mas chega no meu limite. É por aí também essa questão da assertividade do Flamengo? Porque tem jogo que a gente fala sobre não fazer os gols, não converter. Às vezes de volume de jogo, às vezes de jogos bons, com muitos gols como esse. Cada dia... É isso aí, torcida do Mengão. Rodada de Copa do Brasil já passou, pessoal. Agora vamos aqui com uma notícia do Brasileirão. Palmeiras terá setor popular contra Flamengo com ingressos a 50. Verdão encara o rubro-negro no Allianz Parque no próximo domingo, às 16 horas, pelo Brasileirão. Palmeiras divulgou nesta quarta-feira os valores dos ingressos para o duelo contra o Flamengo no próximo domingo, às 16 horas,
horário de Brasília, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O clube informou que as entradas para o setor geral norte, atrás de um dos gols, terão preço de 50 a inteira e 25 a meia entrada. O espaço tem capacidade para 750 torcedores e não tem assentos. Os outros setores não teve alteração em relação aos últimos jogos da equipe no estádio no Brasileirão. Os valores variam de 150 a 280. Sócios Avante têm descontos dependendo do plano. Aqui, pessoal, ó. Gol Norte 150 bronze, aqui o Superior Norte 136, Superior Sul 136, que os valores, ó, Central Oeste 280, Central Leste 250. A venda dos ingressos iniciará a partir desta quinta-feira às meio-dia, exclusivamente para sócios torcedores através do site. Pessoal, vai ser um grande clássico e o Palmeiras espera bater um recorde de público no estádio do Campeonato Brasileiro. Hoje ele pertence ao Santos, que colocou 35.240 pagantes na partida contra o Ceará. O Palmeiras recebeu os jogos contra o Botafogo e o Bahia no estádio. Contra os cariocas, o público foi de 30 mil torcedores. Já contra o Bahia, o número foi menor, de 29 mil pessoas. O estádio havia restrição de público devido a um palco montado atrás do setor Gol Norte. Os demais jogos do time como mandante no torneio foram disputados na Arena Barueri contra Corinthians e São Paulo. Então, assim, pessoal, vai pegar fogo esse clássico entre Flamengo e Palmeiras, disputa diretíssima pela primeira posição. Desde já agradeço, valeu, torcida do Mengão.